vai ficar salvo, tá? Bom, então a gente estava dando continuidade aqui, né? A gente falando aqui de ensilagem. Provavelmente boa parte de vocês já viu o processo, né? Ou você faz um silo, que é um silo trincheira chamado, é um buraco escavado, numa forma mais ou menos é um quadrado, não é bem um quadrado, mas você pode fazer no solo também. Mas aí, se você fizer no solo, no nível do solo, hoje em dia o pessoal faz mais no nível do solo. Você tem que compactar e cobrir isso com a lona plástica. Então, as recomendações, ou tem a opção que eu já tinha falado antes, de você armazenar naquele saco, mesmo que você usa para armazenar grãos. E, inclusive, o maquinário, às vezes, já vai picando, cortando e já vai prensando, né? O aspecto de prensagem é importante para a retirada de ar, né? Então, é um processo bastante prático até, né? Então, dando continuidade, mas aqui essas recomendações se referem, que a gente está no slide aqui, se referem a esse processo ainda em que você tem que, seja no solo ou mesmo num local escavado, mas que você coloca um volume acima da superfície do solo. E aí você tem que cobrir, né, evidentemente, esse material picado, né, e prensado, cobrir com a lona plástica. Aí para você vedar, né, você coloca a terra ali na borda, né, para que evitar o vento, levante, né, se levantar a lona, né, vai entrar ar. Então deve ser uma boa quantidade de terra ali para justamente o efeito do ar não levantar, né? Ao redor do silo fazem valetas e cercas para impedir a entrada de água e animais, né? A água pode também complicar ali, né? Se entrar água ali, vai detonar outros processos ali no material que não é desejável, né? A silagem deve ser oferecida aos animais imediatamente à sua retirada do silo, né? Então, retirou, já coloca lá nos coxos para servir para os animais. Se ela tiver com cheiro ruim, escuro ou com bolor, né? Não deve ser fornecida a nenhum animal. O pessoal que tem prática já sabe o cheiro, né? Característico, um cheiro meio de vinagre. Não sei nem definir aquele cheiro, mas, quer dizer, a pessoa que é do ramo, né? Não é muito difícil. Você tem aquele cheiro característico fácil de identificar. Ok? Se não tiver com aquele cheiro característico, né? Não deve ser servido para os animais. Ao se iniciar a oferta de silagem, sempre fazer uma adaptação dos animais. Haverá diminuição do consumo de matéria seca e falta de adaptação do sistema digestivo ao novo. Então, assim, é uma mudança, né? Ele estava comendo ali o material verde ali, fazendo o pastejo, né, direto, e então você tem uma mudança aqui. Então você tem que ter essa adaptação aí, no caso aqui da cana, como já tinham comentado, com esse acréscimo aqui da ureia e sulfato de amônia. A adaptação consiste em fornecer a silagem junto com outro volumoso concentrado já fornecido aos animais. Deve-se iniciar com um terço da quantidade de silagem que se deseja fornecer diariamente e aumentando gradativamente à medida que se observam sobra nos coxos, né? Então, você tem, quando você vai começar a oferecer essa nova silagem, né, você tem um padrão onde você tem que dar a cada dia, né? Claro, você não vai, essa quantidade padrão, você já vai dar na primeira semana, se ele não está acostumado com essa silagem de milho, né? Então, você tem que fazer esse período de adaptação, né, em que você oferece aí um terço para, pelo menos na primeira semana, né? Um terço do que o nível que você vai atingir vamos dizer assim, no período após essa adaptação, né? Tá. Então, continuando, aí, esse procedimento deve ser lento e durar 15, eu falei 2 semanas, 2 semanas, 15 dias, né? Então, então você começa com um terço, né? E se você vê que não sobrou nada, você pode aumentar um pouquinho, né? Nesse espaço aí, fazendo essa conta aí de 15 dias, né? Então, se você você começa com um terço, você vai ter 70% da quantidade que você, da ração diária que você deve chegar, né? Nesses 15 dias. Então, é só fazer conta, né? E isso ajustando também aí com essa questão da sobra, né? A gente faz uma estimativa de cálculo matemático, mas
se houver, aceitação e vai sobrando, não vai sobrando nada, né? É claro que você pode aumentar um pouco aquela estimativa inicial ali. Bom, utilização de silagem de milho. Você tem um silo de superfície, é indicado para pequenas e médias propriedades, para o armazenamento de quantidades maiores do que 10 toneladas de forragem. No dimensionamento do silo, né, de superfície, deve-se considerar largura, uma largura padrão aí de 5 metros, né, de 5 a 5,5 metros, a altura de 1 metro, 1,2 a 1,5, e o comprimento aí vai variar de acordo com a quantidade de animais que você tem, da quantidade de os cálculos que você já fez aí, que você pretende, né, oferecer como silagem, né? O volume de forragem que se deseja armazenar e que se consegue colher em um dia de trabalho. Ah, tá. Então, eu estou dizendo assim que o comprimento varia, né? Então, com o volume de forragem que você vai fornecer ou armazenar durante esse período aí de seca, né? A gente calculou em torno de 4 a 5 meses, né? Um silo com 13 metros de comprimento, 5 metros de largura e 1,5 metro de altura proporciona um armazenamento de 35 a 40 toneladas de silagem, né? E aqui a gente tem aqui vantagens e desvantagens das principais estratégias de suplementação volumosa. Então você está comparando aqui a capineira com cana com ureia, com silagem, principalmente a silagem de milho, né? No caso, a capineira aqui, né? Tem uma alta produção de matéria seca, a perda de valor nutritivo com o avanço da época seca. Bom, então há uma perda sim, né? Então são características aqui, né? A necessidade de corte diário, então essa é uma desvantagem aqui para a capineira. Bom, aqui eu estou lendo aqui capineira, aí eu estou lendo aqui a informação, né? Então o que vai dizer se isso é vantagem ou não é o nosso senso comum, né? Então, como eu falei aqui, ele tem uma alta produção de matéria seca, então é uma vantagem, né? Mas ele tem uma perda de valor nutritivo com o avanço da época seca, né? Pela própria fisiologia do capim. Você lembrar que a capineira é a planta viva lá, só que o, o gado pode pastar diretamente ou pode ser cortado. Normalmente o mais comum é você cortar, na verdade, né? E fornecer no coxo, né? Então, você tem que. Aí tem a mão de obra, que você tem que fazer isso diariamente, né? Mas você tem como vantagem, tem um baixo custo de implantação e manutenção. Não necessita de infraestrutura, indicada do início ao meio do período seco, né? É indicado a capineira, né? Em que fase, né? Então, da fase do início ao meio, né? Devido à queda acentuada do valor nutritivo, necessita de complementação com outro volumoso depois aí da metade, né? Do período seco. É recomendado para vacas secas, novilhas e vacas de baixa a média produção. Então não é o top, né? Então, pelo que a gente está falando aqui, é novilha, vaca de baixa e média produção. Cana com ureia, alta produção de matéria seca, da mesma forma que a capineira, a manutenção do valor, a manutenção, né? Ele se mantém o valor nutritivo, né? Durante a seca, diferentemente da capineira, né? Que é a perda de valor. Pode ser cortado por período de até 3 dias, então é uma leve vantagem aqui em relação à capineira. Custo mediano, né? Devido à necessidade de mistura com ureia. Esse custo também mediano tem que ser, aqui isso é falado em termos gerais, né? Então, vai depender da sua situação em particular. Não necessita de infraestrutura, da mesma forma que a capineira, indicada para todo o período seco, já a capineira já é indicada só para até o meio do período seco, né? Necessidade de adaptação dos animais, o que já na capineira, mas como a gente falou, essa adaptação também não é tão complicado fazer, né? Tem algum risco de intoxicação com ureia, né? Então, ureia é um elemento que pode ser um problema. Recomendado para vacas secas, novilhas e vacas de baixa média produção. Bom, a silagem, então, aqui seria o top, né? Esse terceiro.
alta produção de matéria seca, igual às duas outras, alto valor nutritivo, corta uma única vez, mas é necessário abrir o silo, né? Cortado uma única vez. Essa é a operação de esse corte aqui, na verdade, é antes de você produzir a silagem, né? Então você corta o material para você depois você trilha ele, corta em frações menores, né? E comprime e deixa durante um período ali, né? De cabeça agora não sei, mas pelo menos uns 2 meses até para ocorrer o processo de fermentação. É, mas depois que você forma então a silagem, agora aí tem que ter a retirada, né, diária, né? Alto custo de implantação, necessidade de mecanização para plantio, colheita e silagem. Necessita da construção de silos, é indicado para todo o período seco, recomendações para vacas de média a alta. Bom, então lembrar que hoje em dia também depende na verdade, a gente coloca aqui no slide, mas a gente tem que, a situação prática pode mudar, né? Hoje em dia, eu falo mudar, depende da região. Hoje em dia, a gente, mesmo o pequeno produtor, eu já visualizei isso, ele pode comprar silagem, tá? Existe especialização. O mercado, né? Eu falo aqui na nossa região, Jataí, Rio Verde. Então, um cara que é pequeno, pô, aí tem que fazer conta, né? Às vezes depende também do local. Às vezes ele está num local próximo de uma pessoa que faz, né? Então, assim, não com- é complicado se o cara é pequeno, é para ter a infraestrutura, o local, plantar, o maquinário. Não é nem o local, nem tanto, mas o maquinário, né? Mas aí você pode fazer uma parceria ou às vezes ele pode adquirir, né? Então, assim, pelo que a gente está vendo aqui, silagem é um elemento, em termos de qualidade, sem dúvida que, já que lá embaixo está dizendo, né, que a silagem é recomendada para vacas de média a alta produção. Então, já se vê que em termos de qualidade do alimento em si, seria melhor do que a cana com ureia e a capineira, né? E as dificuldades aí seria essa logística aqui, né? Necessidade de construção de silo. Mas assim, hoje, como já tem muitos, o que está falando aqui no slide, vamos dizer assim, tem muito, como eu falei, você não precisa mais construir silo. Hoje aqui na região você pode comprar esses silo bag, né? E o maquinário, se você comprar, você, não vou comprar, mas às vezes você pode só alugar, né? Isso não é tão difícil, eu acho. Então, assim, pelo que a gente viu aqui nesses três, a silagem aqui, eu acho que pelo ter melhor qualidade e pelas condições que a gente viu aqui operacionais no mercado nosso específico, eu acho que dá vantagem aqui para a silagem, tá? Já que ele também é o de melhor qualidade. Bom, quanto à suplementação mineral, né? Para animais mantidos em pastagem, o método mais prático de suplementar minerais é deixando a mistura disponível em coxo coberto, tá? Então, não sei se vocês devem ter visto já, né? O mineral é fundamental, pessoal. Isso aí não tem um substituto. O nosso solo aqui, o que ele ingere. É claro que quando ele ingere matéria seca ou silagem, ele está ingerindo minerais também, mas na quantidade que tem nesses materiais aí, é insuficiente, né? Precisa essa suplementação. Deficiências minerais específicas são mais severas na estação chuvosa, quando o ganho de peso é estimulado pela maior disponibilidade de forragem de melhor qualidade. Porque para cada quantidade de ganho de peso, você tem uma quantidade que ele tem que ter de minerais no seu organismo, né? Então, se é uma época que por ter uma quantidade maior de disponibilidade de forragem maior, o gado acaba, né? É uma época de ele ganhar peso. E por isso requerendo, então, mais elementos minerais. Daí essa constatação que pode ocorrer os casos de deficiência, principalmente nessa época chuvosa, né? A mistura mineral boa deve conter cerca de 8 a 10% de fósforo, então é um elemento aí fundamental. O sal comum ou sal branco cobre apenas as necessidades de sódio e cloro. Entretanto, o sal comum pode servir como estimulador de consumo da mistura como um todo, né?
como dos outros sais, como do fósforo ou de outros elementos, outros sais. É, os outros elementos, né, que não seja o sal comum, né, tem gosto desagradável. Então, mas ele em mistura com o sal comum, né, ele pode estimular aí o consumo desses outros elementos. Os microelementos são dosados para suprir até 100% das exigências animais, independentemente da composição da forragem consumida. As misturas que contêm ureia exigem uma adaptação do animal para se evitar a intoxicação. A ureia é um elemento aí que pode causar aí intoxicação, né? Todas as formulações aqui minerais disponíveis são calculadas visando o suprimento diário das exigências dos animais. Por isso, os animais devem ter acesso diário e à vontade, né, à mistura mineral. A frequência ideal de abastecimento dos costos não deve ultrapassar 4 dias, tá? Então, você tem que calcular aí mais ou menos para 4 dias, para evitar o empedramento. O sal, ele absorve água do meio ambiente, do ambiente externo, né? Então, pode empedrar. A disponibilidade de sal, que aí você pode, eu posso colocar diariamente, mas aí tem a questão do custo, né? A disponibilidade diária de sal mineral nos custos é fundamental para uma boa nutrição dos animais. Então, principais sintomas de deficiência minerais no rebanho, né? A gente tem apetite depravado, né? O que que é o apetite depravado? O animal come terra, né? Tecido, plástico, rói, e ingere osso, madeira, casca de árvore, lambe uns aos outros, apresenta avidez por sal de couro. Então, tá alguma coisa errada aí, né? É, redução do apetite, mesmo em pastagem com plena disponibilidade de forragem de boa qualidade, os animais apresentam baixo consumo. Aspecto fraco ou doentio, né? O animal fica magro, com dorso arqueado, pelo arrepiado, sem brilho, lesão na pele, dificuldade de locomoção, fraturas espontâneas, né? Frequentemente ocorrem quebraduras ósseas, sobretudo quando os animais são manejados, né? Quando você vai levar para o curral. Então, isso é uma deficiência mineral, né? Então, é importante aí para a formação do osso. Anomalia na pele, né? Fica despigmentada, perda de pelo, desordem da pele, ressecamento e descamação. Baixa fertilidade, né? Cios irregulares ou ausentes, abortamento e retenção de placenta. Ou seja, o sal mineral é um elemento barato, né? Não tem porquê, não justifica, né? Você, numa criação intensiva, você ter problema com deficiência mineral, né? Bom, então são essas, a gente encerra por aqui, pessoal. E, bom, amanhã tem mais, né? Então, boa noite para vocês, né? Até amanhã, então. Então, vamos encerrando por aqui, então, nossa aula, né? Alô, então, Solano. Falou, então, boa noite para vocês aí, pessoal.